Para gravar, é para gente não esquecer. Vamos admitindo aqui o pessoal. Quem está aqui, oba, já tem um monte de gente que é veterano. Coisa boa para dar suporte aí para gente. Boa Ângela, noite, Sani. tudo bem, querida? Tudo. Cleide. Então, beleza, Ângela já até colocou aqui, né? Copiei, Uhum. coisa boa. Professor, quando for a hora, o senhor avisa. Podemos começar. Podemos? Então, olhem Então aí vamos lá. isso. Então vamos. Comandos quânticos. Eu sou ativar Merkaba pessoal em luz. Eu sou ativar cubo metatrônico pessoal em luz. Eu sou ativar sistema Atlantis para proteção em luz. Eu sou ativar sistema taquiônico para proteção em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à enésima potência agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar sistema Atlantis para ressonância em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes elevado à enésima potência agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Faça-se a luz, faça-se a luz. Eu somos, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe dos homens e dos seres divinos, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Neste momento, nos colocamos dentro da pirâmide de proteção e tratamento. Chama violeta de São Germain por fora, raio verde por dentro, gira no sentido horário. Criamos o CFTE outra pirâmide ao nosso lado. Sintoniza a violeta dourado prata, gira também no sentido horário e vai receber nossas personalidades múltiplas, autorizadas pelos nossos búdicos para que possam ser levadas ao Hospital Bezerra de Menezes e lá receber o tratamento. Graças a Deus. Perdão. Doação hospital. Ai, perdão, gente. Doação ectoplasmática. Vamos todos fechar nossos olhos, nos concentrar e com a nossa intenção, nosso sentimento de fé e de amor, que são alicerces da apometria, vamos todos projetar uma esfera de energia ectoplasmática. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos potencializar essa esfera em 1 tera. 1, 2, 3, 4, 5. E assim enviar aos responsáveis do Hospital Bezerra de Menezes para que seja utilizada nos trabalhos de hoje e conforme suas necessidades. Agora vamos fazer uma segunda esfera de energia ectoplasmática, potencializando essa esfera em 1 tera. 1, 2, 3, 4, 5, que será direcionada para o início de tratamento dos assistidos na fila de agendamento do AMA. E, por fim, vamos fazer uma terceira esfera de energia potencializada em 2 teras. 1, 2, 3, 4, 5. Essa energia será direcionada às regiões atingidas pela crise climática, tanto no Brasil como em todo o planeta, para que consigam se reerguer no aspecto espiritual e material e, assim, seguirem seus propósitos de alma
Além disso, pedimos proteção espiritual ao nosso país e à terra. 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu somos. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então nos preparando para a nossa subida vibratória ao Hospital Bezerra de Menezes. Violeta, dourado, prata, reequilibrando, reconstituindo, retirando as amarras. Seguimos pelo túnel de luz em direção ao Hospital Bezerra de Menezes, enquanto uma chuva de água crística vai caindo sobre nossas cabeças, penetrando pelo nosso chakra coronário como um santo remédio, que vai ajustando, equilibrando e harmonizando todos os nossos corpos e chakras. Vai ajustando, equilibrando e harmonizando todos os nossos corpos e chakras. Pedimos autorização aos guardiões para passarmos pelo Portal Dourado. Na recepção do hospital, cumprimentamos a irmã Clara e os dirigentes. Roberto, os amigos da Fraternidade Branca, Iago, os transiderais, os arcturianos, antarianos e pleiadianos. Cumprimentamos os socorristas e médicos e pedimos licença para nos dirigir até a sala onde será realizado o nosso encontro de hoje, que fica próxima ao Jardim da Fonte da Água Crística, onde permaneceremos até a conclusão do nosso trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos abrir o Evangelho na frequência do nosso estudo de hoje, do nosso encontro. O capítulo é o 12, o item é o 9. O capítulo é Amai os vossos inimigos. Instruções dos espíritos à vingança. A vingança é um dos últimos resquícios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens dos quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. É por isso que a vingança constitui um indício certo do estado de atraso dos homens que a ela entregam e dos espíritos que as inspiram. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve vibrar no coração de quem se diga e proclame espírita. Vingar-se, bem sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos. Aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto funesta quanto que por companheiros assíduas à falsidade e à baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a esse fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto, graças a Deus. É isso aí. Pirâmide de contenção pessoal e transmutação. Criando uma pirâmide de contenção pessoal e transmutação para cada um dos trabalhadores. Em 1, 2, 3. Espelha-se a pirâmide por dentro e por fora e nos colocamos dentro da nossa pirâmide individual. Que as energias desarmônicas, tanto de fora quanto de dentro, sejam transmutadas em harmônicas e retornem à sua origem, beneficiando a fonte geradora. Peça aos guias e mentores de cada um dos trabalhadores para que nossas energias desarmônicas sejam transmutadas para irradiar a luz do Uno para os campos dos atendimentos de onde assim é, está feito em 1, 2, 3, graças a Deus.
Agora é a dona Nilza, né? Opa! A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens, que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua ao coração dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e que servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal, que a luz, o amor, o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, agora e por toda a eternidade. Graças a Deus. Agora Tapuama. isso. Nesse momento, nós pedimos a criação da pirâmide de proteção para o nosso grupo virtual, portanto, envolvendo cada residência dos trabalhadores que nesse momento participam ou que tenham essa ligação com o grupo AMA, Alfa, Beta, Delta, Gama, Epsilon. Essa pirâmide é espelhada por dentro e por fora e sintoniza a chama violeta de São Germain, por fora e raio verde por dentro. As energias desarmônicas que chegam, sejam por fora ou internamente, são transmutadas em energia harmônica e retornam à sua fonte de forma harmonizada, beneficiando, portanto, aqueles que permitiram essas energias, que permitiram essas energias. Ao lado agora, nós vamos criando as piscinas de água crística para aqueles nossos irmãos que nesse momento precisam da assistência e ajuda, para que possam entrar dentro delas, dentro das piscinas, passar por essa harmonização, limpeza e ter os seus corpos reconstituídos, se for o caso. Que tenham suas vestes trocadas por roupas limpas. Ao lado já se encontram as mesas com os alimentos expostos para que eles possam ser alimentados, além de brinquedos e doces para as crianças. Assim, eles já se preparam, porque as naves arcturianas já estão a posto para resgatá-los e enviar aos seus destinos de tratamento. Assim é, está feito, está feito, está feito. Está selado, graças a Deus. Graças a Deus, vamos pedindo a mediação das nossas equipes arcturianas, com Tivete, Vai e Tivó, para que a frota arcturiana AMA, dirigida pela comandante Emídia, ampare nosso encontro de hoje. A espada do raio dourado reforça essa aliança entre nós. Gratidão, assim é, está feito. Graças a Deus. Invocação da frota do comandante Zarquion. Pedimos a sintonia da frota interestelar das Pleiades para a Terra, dirigida pelo comandante Zarquion, para nos auxiliar neste encontro de hoje. Assim é, ativar agora em 1, 2, 3. Pedimos também para que cada um dos trabalhadores aqui presentes se conecte com as suas equipes pessoais para que elas possam nos auxiliar neste encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ciranda. Colocamos a cada um de nós no centro da nossa ciranda, de olhos fechados, colocando-nos de mãos dadas em círculo junto à espiritualidade. Solicitamos a Mestra Rovena e Mestra Nada dos raios rosa e rubi dourado, uma emanação de seus raios sobre todos nós e todos os que moram conosco, e todos juntos em ciranda, em um giro de 360 graus, enviamos amor incondicional através do nosso chakra cardíaco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe dos homens e dos seres divinos, rogai por nós, filhos amados, agora na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Rosângela, por favor, se puder fazer. Chama a Rosa. É, ok. Eu Então, posso fazer, tá, Larissa. aí eu faço as duas. Pedimos à mestra Rovena do raio rosa, do amor incondicional, que seja irradiado em todos nós esse raio, entrando pelo topo da cabeça, iniciando pelo chakra coronário frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e básico, equilibrando todos os chakras com essa energia do amor incondicional, amor próprio, autoestima e auto-perdão em 1, 2, 3, 4, 5. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus. Oração da criança interior. Eu olho para a minha vida nesse momento e digo sim para tudo como foi. Foi difícil para mim. Eu decido olhar, aceitar e acolher em meu coração toda a dor que senti. Eu olho para a minha criança que fui e abraço ela apertado junto ao meu coração. E é o melhor que eu posso fazer hoje. Eu envio minha consciência de compreensão para todos os momentos que me senti desamparado e sozinho. Hoje eu solto o passado e tudo que guardei dentro de mim. Decido parar de lutar ou mudar o que aconteceu. Foi como foi. Eu me permito aceitar e assim finalmente sentir a leveza na minha alma. Permito que possa ficar no passado o que pertence ao passado e transformo as dores em aprendizado e força para seguir em direção ao meu futuro com leveza, paz e amor na consciência. Aconteceu o que precisava acontecer. E tudo me levou até aqui, me tornando quem sou hoje. Eu me aceito, eu perdoo, eu me aprovo, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu me amo profundamente. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo, você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço, você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós.
oro sinceramente pela sua felicidade e que seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa, portanto, eu o perdoo também. Já perdoei todas as pessoas e acolho todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe no seu imenso amor. Graças a Deus. Muito obrigado. Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Muita alegria da espiritualidade com a presença de vocês nessa oportunidade em que iniciamos a nossa apometria AMA 27, que nos ampara na nossa jornada de luz. Por favor, Sani, Ana Lúcia, Regiane, vamos juntos nessa apresentação sobre o nosso curso de apometria AMA 27. Bom, boa noite. Como o professor disse, é uma alegria receber vocês aqui, né? Quem está chegando pela primeira vez, porque nós temos também aqui os outros colegas que estão reciclando, né? E é sempre muito interessante isso, então, para a gente. Muito prazer, eu sou a Sani e vou estar com vocês até quando vocês cansarem de mim. É, a gente está na coordenação aí dos novos alunos, junto com a Ana Lúcia, que vai falar junto com a gente hoje, e a Regiane, a nossa querida irmã, mas ela está na estrada, portanto, ela só está aqui doando amor para nós. É, nós estamos felizes porque a gente espera que vocês encontrem tudo aquilo que a gente encontrou aqui, né? Quando a gente chegou no AMA, foi como chegar na nossa família espiritual. Foi um reencontro aqui de almas para mim e para outros que estão aqui há muito tempo. Então a gente deseja que seja assim para vocês, curador, libertador e muito acolhedor. Então, o próprio nome da instituição já já é gostoso, né? AMA, Amigos da Apometria. E o nosso mestre Edson, né, que é o fundador dessa instituição AMA, nosso mentor aí nessa caminhada da apometria, nosso espelho, vamos assim dizer. A gente olha para ele e tem vontade de ser igual quando crescer. E eu gostaria, professor, a gente carinhosamente chama ele todo o tempo de professor, viu, gente? Apesar dele não gostar muito, mas a gente chama porque ele é o nosso professor mesmo. E todo o tempo a gente está aí aprendendo com ele. O AMA existe há mais de 20 anos. E eu queria que o professor falasse um pouquinho para a gente como é, né, que começou rapidamente, tá, gente? Que não dá muito, porque senão a gente expande. Mas é legal, né, quem está chegando, saber como é que essa instituição começou, né? E qual é o propósito dela. Conta para a gente, professor. Muito bem, muito obrigado. Nós vamos ter muita oportunidade para conversarmos, principalmente nas nossas lives. Amanhã nós temos a primeira. Participem das lives, porque esse é um momento em que nós nos interagimos e vocês podem tirar dúvidas, além, claro, do curso que vocês recebem online às quartas-feiras. Agora, na quarta-feira, vocês receberam já o primeiro material, né? E a partir de cada sábado, nós temos nossa presença nas lives, nesses encontros ao vivo. Muito importante que vocês estejam conosco. Muito bem.
Esse início do trabalho do AMA, como pediu a nossa Sani, ami- o Amigos da Apometria, pode ser estabelecido ali a partir de 2006. Foi quando a irmã Clara, dirigente do hospital Dr. Bezerra de Menezes, fez contato pela primeira vez. E assim começava a ganhar força o trabalho do nosso grupo. Foi a partir dessa parceria que o AMBA se consolidou como núcleo de atividades de tratamento de apometria integrada. Quem quiser acompanhar em detalhes a evolução desse trabalho, pode pesquisar o conteúdo do nosso blog AMA, amigosdapometria.wordpress.com. É ali que cada ferramenta enviada pela espiritualidade, cada mensagem de direcionamento e informação de nossos guias e mentores, cada participação de dezenas de trabalhadores que colaboram e já colaboraram conosco, e hoje nós chamamos carinhosamente de andorinhas. Eles são nossos canais de canalização. Toda a história do nosso grupo está à disposição neste nosso blog. Tivemos uma fase de atendimento presencial físico até 2021, quando essa fase deu lugar aos atendimentos virtuais, como os que existem até hoje, virtuais presenciais, o chamado AVP, e também os atendimentos virtuais à distância, o AVD. O AVP é realizado com a presença online do assistido. Todo grupo se reúne numa plataforma, em salas com 5, 6 trabalhadores, baseada na plataforma do Zoom, a mesma que nós estamos usando agora, com quem vai ser tratado. Importante lembrar que a origem do conteúdo da apometria integrada, ela é arcturiana. Muito bem. Por favor, Sani, continue que aos poucos nós vamos podendo passar as informações. Isso. Então, vocês vejam, né, que começou o grupo de forma presencial lá em São Paulo, né, onde o professor está nesse momento. E, com o advento da pandemia, a gente precisou se reinventar, e foi quando eu conheci o grupo, né, que começou o seu trabalho de forma online. E até então, a gente está até hoje nesse formato, e realmente foi um presente para todos nós, porque alcança, né, abrange um público muito maior, ao invés de ser só o grupo de São Paulo. Então, hoje a gente tem trabalhadores assistidos, alunos, inclusive de fora, né, do Brasil. Então, é bem legal a gente descobrir, né, essa possibilidade de trabalhar assim. Bom, vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Chamado aos trabalhadores da última hora. Por que a gente fala dessa forma, né? Porque a apometria, ela é a medicina do futuro, né? Então, diante da condição planetária que a gente vai conversar durante todo o tempo que a gente estiver junto sobre isso, também, a apometria, ela vem trazendo aí tecnologias muito avançadas que vão promover para nós que estamos aqui, né, que muitas vezes a gente vem com o intuito de tratar o outro, mas a cada curso que eu fiz na vida, pensando em acrescentar para mim, nos meus atendimentos, na verdade, foi um trabalho de autocura muito grande que a gente vai fazendo, né? Porque cada vez que a gente tem contato com o conteúdo, a gente vai tomando consciência, abrindo, expandindo a nossa consciência e
voltando esse conhecimento para dentro de nós, para nossa reforma íntima, que vocês tanto vão ouvir a gente falar ao longo dos nossos encontros, que serão os sábados. Ok. E vocês devem estar aqui, com certeza, a convite de alguém, né? Ou porque foi assistido em algum momento no nosso atendimento e foi convidado pela espiritualidade para entrar, né, para o nosso grupo, para doar de alguma forma. Então, essas são as duas formas de entrar nos trabalhos, de ingressar no AMA, né? Seja pelo nosso grupo IAMA, que é coordenado pela Lindinalva, onde durante o atendimento o assistido é percebido pelos trabalhadores que ele precisa trabalhar de alguma forma e a gente abre as portas. Então, eles entram para um grupo do WhatsApp e ali ele começa a receber orientações sobre como começar o trabalho. E tem aquelas pessoas que são convidadas por outros, né? Ou veem nossa propaganda, nosso chamado lá no Instagram ou em algum lugar da internet, e aí se inscreve no grupo, e aí a gente chama de EAMA, né? Que é um grupo que é coordenado por mim, pela Ana, pela Regiane, pela Drica, enfim, algumas pessoas que estão ali sempre juntas para dar essa assistência para vocês, que a gente carinhosamente chama de estagiários do AMA. Então, faz a inscrição, né, para o curso e ingressa no grupo do WhatsApp, onde a gente vai passando ali algumas informações e orientações para vocês durante o curso. Bom, então a inscrição vocês já fizeram, por isso estão aqui, né? Porque com certeza viram essa chamada lá no grupo. E o curso é constituído por encontros virtuais, presenciais, no caso, né? É a nossa live que o professor disse, que acontece aos sábados, são 8 aulas, tá? Ao vivo, onde a gente pede que vocês, por favor, tentem estar presente em todas. Se não for possível em todas, a gente dá uma colher de chá de 3 faltas. Então, 5 presenças são obrigatórias. Por que são obrigatórias, gente? Porque tem as aulas gravadas, todo mundo pergunta, vai ficar gravado e tal? Vai ficar, sim, gravado. Mas, durante o encontro, vocês estão sendo inseridos na egrégora do AMA, vocês estão sendo apresentados para a espiritualidade que trabalha conosco nessa técnica da apometria. Vocês ali, durante a aula, estão recebendo tratamentos, porque a cada conteúdo a gente aplica ferramentas. Ali também vocês já estão aprendendo como é que faz a aplicação da ferramenta, porque vocês vão ter, já está lá, né, inclusive na descrição do grupo, o manual do trabalhador, que é um manual que tem todo o passo a passo, todas as ferramentas, todo o caminhar do tratamento está ali. Claro que a gente não usa todas as ferramentas, depende de cada caso. Então, já durante a aula, além de ser a aula teórica, ali também vocês já começam a observar como é que é o atendimento, porque a gente, essas ferramentas que a gente fez agora no início, por exemplo, ela já faz parte da harmonização dos trabalhadores antes de a gente começar o atendimento propriamente dito. E assim acontece durante as aulas. Pode falar, professor. Eu gostaria de falar algo, porque como nós temos aqui os nossos amigos que estão iniciando agora, vejam bem, você não precisa concluir, né, o curso para começar a trabalhar. Você começa a trabalhar. Essa presença, ela tem um sentido para você receber o certificado. E agora, o mais importante aqui, quero deixar isso bem claro, para que todos fiquem tranquilos. O mais importante para nós é a reciclagem. Vocês vejam quantos que estão aqui. Nós temos aqui veteranos que trabalham conosco aqui já há 2, 3 anos.
Por quê? Porque eles, na verdade, acabam usufruindo dessa oportunidade de poder ver novamente, porque cada vez que você assiste ao curso, você vai ter um vislumbre diferente, uma descoberta nova com relação àquele mesmo material que está sendo apresentado. Muito obrigado. É verdade, porque às vezes a gente chega aqui com tanta tribulação, né, com tantos processos obsessivos, com tanta densidade no nosso campo mental, né, emocional, e que obviamente reflete no nosso físico, que a gente não consegue captar a mensagem na íntegra daquilo que é falado naquela aula. Então, quando a gente assiste numa segunda vez aquele conteúdo, por a gente já ter sido tratado, né, já ter feito limpezas, por já ter se harmonizado, já, né, a gente já consegue captar de uma forma diferente. Até hoje, tem conteúdo que eu assisto, que eu participo, que eu penso, gente, será que eu ouvi sobre isso? E olha que eu estou aqui há bastante tempo. Então, sempre tem uma frase que a gente não captou, que é importante. Sempre tem um parágrafo, um tema que o colega falou de uma forma que você não entendeu, mas que o outro, quando vier apresentar, você vai entender melhor. Então, a gente super aconselha fazer a reciclagem. E como o professor falou, esses são os pormenores a nível de certificado, porque a gente tem uma responsabilidade, né, de vocês minimamente ter consciência de um conteúdo. Mas para trabalhar, né, quem está aqui porque quer trabalhar, vocês vão poder trabalhar a partir da segunda aula ao vivo, tá? E o estágio prático, né? Como é que é isso? Como é que é a aula prática do atendimento? Que esse é o mais importante que o professor está falando, que é o momento que a gente já começa a trabalhar, a colocar, né, em prática aquilo que a gente aprendeu teoricamente. Também são 8 participações. Essas aulas práticas, elas acontecem dentro do atendimento em tempo real, ali, com o assistido, e vocês vão poder escolher os dias da semana, que a gente já vai colocar aqui, depois eu vou colocar no grupo para ficar escritinho lá para vocês, que é praticamente quase todos os dias da semana. Então, a gente tem segunda, quarta e quinta à noite, às 19 horas, a gente tem terça e quinta à tarde, às 15 horas, e quarta-feira, 8h30 da manhã. Então, e antes, no início, logo quando a gente chegou, né, só tinha uma sala, era terça e quinta, né, professor? Exato. Depois foi aumentando para segunda, e aí a gente, né, hoje tem esse monte de salas que a gente falou para vocês, e ainda era uma sala por dia, hoje a gente tem 3 e às vezes 4 salas por dia, tá? De atendimento, com dirigentes diferentes. Então, a gente precisa realmente muito de pessoas que queiram trabalhar conosco para ajudar a gente no processo aí de atendimento. Esse aqui é o link que vocês já preencheram. A inscrição, e aqui a gente tem os grupos que nós temos, tá? De WhatsApp, um grupo Interações, onde há troca de informações, pode conversar, bater um papinho. Temos o Telegram, que temos lá o grupo Tribo Arco-Íris, depois a gente vai passar tudo para vocês. A gente ainda tem um outro grupo no Telegram que é para a prática do HackPay, que na segunda aula vocês vão saber do que eu estou falando. E nós temos ainda um outro grupo no Telegram que é para falar sobre saúde integral, né? Como a gente se sutiliza, não só cuidando do espiritual, mas cuidando também do nosso corpo físico, ok?
Bom, a gente já falou sobre as aulas teóricas, ao vivo aos sábados, e temos aqui as programações dessas nossas aulas teóricas. Então, na primeira aula, a gente vai falar sobre os conceitos da apometria, e também a gente vai citar algumas passagens do livro Nosso Lar. Na segunda aula, a gente vai falar sobre o HackPay, que é um roteiro de autoconhecimento e um purificador de energia individual, que é extremamente importante vocês terem conhecimento para que vocês possam iniciar a prática de vocês. E aí, só então, depois dessa aula, é que vocês vão poder entrar na aula prática, tá? Entrar nos atendimentos. Na terceira aula, vamos saber sobre corpos e chakras, que é um conteúdo super importante para quem ainda não tem nenhum conhecimento sobre isso, uma vez que todo o tratamento acontece a nível de corpos sutis e nos nossos chakras. Todos os processos, todos os artefatos, né, todos os processos obsessivos que a gente sofre, ele está ali nos nossos corpos sutis, né, e nos nossos chakras. Sem contar a importância do funcionamento de tudo na nossa vida que os chakras promovem, né? Então, desde a nossa saúde física, dos nossos relacionamentos, a qualidade do nosso relacionamento, a nossa realização profissional, nossa vida financeira, tudo está muito atrelado ao cuidado com esse sistema energético e esse sistema de chakras. Na quarta aula, nós vamos trazer as mensagens dos nossos mentores que foram canalizadas por alguns colegas nossos, que alguns, inclusive, já até nem estão mais aqui, mas que essas mensagens, elas são verdadeiros manuais para a gente usar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa assistência, na nossa vida em família, no nosso momento, né, de processo evolutivo. E nós temos muitas, muitas mensagens que estão no nosso blog, mas o professor seleciona algumas especificamente que não podem deixar de ser guardadas nos nossos guardados, e então vocês precisam entender dela para poder vocês interpretarem aquilo. Porque quando a gente recebe uma mensagem de um mentor, né, nem sempre a gente consegue interpretar sozinho aquilo ali. Então a gente precisa de uma ajuda para a gente entender o que está no subjetivo. Na quinta aula, a gente vai falar sobre as leis apométricas, para eu entender por que se dá os pulsos, né? Por que faz uma contagem, por que a entonação de voz é importante, o que mais eu preciso fazer na hora de eu ativar as ferramentas, que eu preciso colocar ali a minha intenção, né? A força do meu pensamento. Então, tudo isso vai ser esmiuçado para vocês, porque é importante entender que somos co-criadores. E a apometria, a prática, essa ferramenta da apometria, ela ganha força na nossa força mental e na intenção que a gente coloca. Então, vocês precisam entender o que acontece, né, nessas leis para que efetivamente aconteça aquilo que a gente está dando de comando com aquelas ferramentas. A aplicação, na sexta aula, a gente vai falar sobre a aplicação das ferramentas e do tratamento. Na sétima aula, sobre o processo anímico mediúnico, como é que acontece, né? Que percepções alguns médios têm, e não tem problema nenhum também se a gente não tiver nenhuma percepção, mas aos poucos, conforme a gente vai atuando, praticando, né? Fazendo as nossas práticas espirituais, pessoais, que isso é muito importante, é nesse momento que a gente vai estreitando a relação, a gente vai estreitando o contato com os nossos próprios mentores, com os mentores do AMA, do Hospital Bezerra de Menezes,
e a gente vai tendo uma facilidade em ter uma leitura do que está no campo do assistido. E é onde é dito que a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade, que na verdade é a gente ir abrindo o nosso canal para ir tendo essas percepções e tendo essas canalizações. Na oitava aula, a gente vai falar do tratamento de assistido e de trabalhadores. Ok? Vocês vão receber o material didático, ou seja, por escrito, né? Sempre vai ser postado no e-mail de vocês. Todas as quartas-feiras, geralmente é à noite que o professor envia, tá? Onde vai a apostila, vai a videoaula, bem curtinha, que é um explicativo daquele conteúdo. E no sábado seguinte, a gente vai esmiuçar tudo aquilo que vocês receberam na apostila e assistiram no vídeo. Então, é importante olhar lá no e-mail, dia de quarta-feira à noite, para ver o que tem de material, tá? E no sábado, vocês já vão chegar, né, já por dentro do assunto que vai ser abordado. Na descrição do nosso grupo, que vocês já estão lá no EAMA 27, está lá Manual dos Trabalhadores. Tem também várias outras ferramentas ali para vocês. Então, tem uma playlist onde vocês podem explorar ali à vontade. Vocês vão ver cursos de turmas anteriores, vocês vão ter as aulas que a gente manda por e-mail. A gente já manda antecipado, que tem gente que já chega aqui com sede de começar a trabalhar, né? E a gente... E tem uma playlist do estudo das ferramentas e do manual. Ele está um pouquinho defasado, porque a todo momento a gente recebe novas ferramentas. E, portanto, algumas ferramentas não estão ali naquela aula. Mas a estrutura, que continua sendo a mesma, está ali. Então, praticamente, as principais ferramentas estão ali. Inclusive, nós temos também lá na descrição do grupo um anexo. Nesse anexo do manual estão as novas ferramentas, tá? Esse material... Oi, professor? É importante, nesse momento que você está falando sobre o material, lembrar que agora, na quarta-feira, eles já receberam uma apostila básica do AMA. Essa mesma apostila vai ser reenviada no último, nosso último encontro, que é o encontro oitavo. Essa apostila básica, ela tem uma espécie de uma glossário, que é para você entender algumas siglas, né? Que nós trabalhamos muito com siglas. Eu digo isso porque eu sei que o nosso material é vasto, é extenso, e ele, na verdade, acaba deixando as pessoas realmente meio Listadas. perdidas. Ficam perdidas, porque é muita sigla, é muita informação. Mas vamos devagar. Essa apostila básica que vocês já receberam quarta-feira, ela já é um primeiro passo para começar a ajudar a desvendar essas nossas siglas. Muito obrigado. É verdade, bem lembrado aí pelo professor. Vocês vão ver que a gente usa muita sigla. Vejam aqui, ó, por exemplo. Ai, não vou conseguir. GEAMA, né? Então, grupo de estudo. Então, vocês vão ver que a gente usa muitas siglas, mas não se preocupem com isso, porque com o tempo a gente vai se acostumando, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, vocês podem ir perguntando e a gente vai respondendo. Então, é isso. Assistam essa playlist do estudo de ferramentas do manual, quem puder, né? Quem tiver tempo, porque isso vai esclarecer muito. Vocês vão ver termos que nunca ouviram, né? Merkaba,
Hilarion, então, assim, Quanin, nomes que tem pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar e vão ficar, às vezes, com vergonha de falar, e não precisa ter vergonha, porque a gente está aqui, todo mundo aprendendo junto, tá? Então, do material que vocês recebem dia de quarta, não precisa imprimir tudo aquilo, porque aquilo é um conteúdo de consulta. É importante? Importantíssimo. Mas para trabalhar, é o manual de trabalhadores, o anexo do manual de trabalhadores, que vocês vão ter que ter todos os dias de atendimento em mãos, porque senão vocês vão ficar perdidos. Isso precisa imprimir ou salvar no computador, e na hora que entrar no atendimento, tem que estar ali aberto para vocês, quando forem chamados para fazer uma ferramenta, vocês terem aí à mão esse material, tá? O atendimento prático, orientações gerais das aulas práticas. Aos poucos, vocês vão pegar, tá? O ritmo. Então, primeiro item foi esse que eu falei, ter um manual de trabalhador. Não adianta entrar na aula prática se não tiver um manual baixado no computador ou impresso, para vocês irem ali. Peraí, parar de compartilhar. Ou para vocês irem ali sublinhando aquilo que vocês querem, tá bom? Sempre vai ser postado no grupo onde vocês estão, alguns minutos antes do atendimento. Então, segunda-feira, começa às 19 horas, quando for 18h58, 59, o professor coloca lá o link. Ele vai abrir a sala do Zoom e vai colocar o link lá para vocês. Vai poder entrar no atendimento. E assim que entrar, a gente pede que vocês renomeiem o nome que vai aparecer aqui, igual está aqui, ó. Vejam que no meu nome, aqui à esquerda, está escrito Sani Ama, né? Então, vamos ver outra pessoa aqui. Lá em cima, na Marlene Santos, está escrito Marlene Santos EAMA 22, porque ela é lá da turma do EAMA 22, né? E a gente está no EAMA 27. Já pode até trocar, viu, Marlene? Pode botar EAMA aí. Você é nossa trabalhadora já. Então, quem é trabalhador, está escrito AMA. E quem é aluno, tem o Ezinho na frente, EAMA. E, de preferência, o nome, o número da turma, que é para a gente saber se vocês são novatos ou se vocês já estão acostumados, né? Porque é de turma anterior. E por que a gente pede para colocar? Porque na aula de sábado é fácil, só vocês vão entrar, e nós. Mas no dia do atendimento tem o assistido. Então, se entrar só Rosângela Puro lá, a gente não tem como saber, só o relator e o dirigente, que vai ter a lista dos assistidos, a gente não tem como saber se é um assistido ou se é um aluno. Então, fica mais fácil se já tiver escrito lá, Rosângela EAMA. Como é que faz isso? Quando você toca no seu quadradinho, né, na sua imagem, vai aparecer lá em cima 3 pontinhos. E quando você toca nesses 3 pontinhos, tem a opção Rename. Aí você toca no Rename e vai poder escrever ali o seu nome, seu sobrenome, porque pode ter 2 Rosângelas, 2 Anas, 2 Lúcias. E EAMA 25, 26 e 27, que é o caso de quem está começando agora. Esses são os primeiros passos na entrada, tá? O ideal é que a gente entre exatamente no horário de início. É 19 horas, entra às 19 horas junto com todo mundo. Por quê? Porque a gente faz uma harmonização na hora. De 19 às 19h20, 19h30, mais ou menos, é o momento em que a gente está ali fazendo as ferramentas iniciais para harmonizar o aluno, o trabalhador, o médium que está ali. A gente faz umas limpezas, a gente faz
ativações de mérkabas de proteção, de pirâmides de proteção, campos de proteção para sua casa. Então, isso é uma forma de proteger vocês, a casa de vocês e a família de vocês. Então, é importante entrar no horário, tá? O professor flexibiliza, porque ele é um fofo. Mas a gente precisa ter essa responsabilidade. E quando, daí uns 3 encontros mais ou menos, se você já aprendeu como faz esse processo, porque vocês vão ver, vão marcar lá quais são as ferramentas que a gente faz, depois você pode até entrar um pouquinho atrasado, porque você vai saber fazer antes de entrar. Mas enquanto vocês não sabem, o ideal é fazer junto com o grupo, tá bom? E a saída, a mesma coisa, porque a gente desdobra, vai para o Hospital Bezerra de Menezes, faz todo o nosso processo ali, e depois a gente tem que saber descer, reacoplar nossos corpos, cortar as ressonâncias com assistido. Então, o importante é entrar na hora e sair no final junto com todo mundo. Pelo menos no início, até vocês aprenderem como faz. Acha que é capaz de fazer sozinha a harmonização e o desligamento? Ok, você pode sair um pouco antes e você pode também entrar um pouquinho atrasado, porque a gente sabe que imprevistos acontecem. Tá legal? E nesse período também inicial, a gente está dividindo as salas. Eu não falei agora que somos 3 salas, às vezes 4. Quando está todo mundo ali naquele mesmo horário, o professor sabe com quantas pessoas ele pode contar e ele distribui nas 3 ou 4 salas que tenha naquele dia. Tá? E quando a gente entra depois, a gente acaba chegando no meio do caminho. E isso não é muito legal para quem está começando. Depois que engatar, aí é a festa, né? Então, a gente sempre vai estar usando o chat. Olhem para o nosso chat e vocês vão ver que tem mensagens ali. Por quê? Porque a gente coloca as ferramentas que serão feitas naqueles blocos, que a gente trabalha por blocos, né? Então, no primeiro bloco, aí joga ali qual é a ferramenta que vai ser feita. Então, a gente tem que ler para poder saber se o meu nome está ali. Então, se eu fui escalada para fazer uma ferramenta. Vocês vão ver que, durante a aula, a gente vai explicar isso, que a gente tem blocos de ferramenta off e on. Em off quer dizer que a gente vai ficar com o microfone desligado e fazendo ali a ferramenta que foi solicitado no chat. E tem outras que são em on, quer dizer que é com o microfone desligado, igual eu estou aqui, e você vai verbalizar em voz alta para o assistido ouvir, tá? Então, é importante vocês estarem atentos ao chat para ver as ferramentas que vocês estão escalados para fazer. Ok? Sempre vai ser sinalizado ali. Inclusive, se quiser perguntar alguma coisa que não queira falar na hora, pergunta para o dirigente ou para o relator ali pelo chat. Tá legal? Deixa eu ver aqui o que mais que eu preciso falar sobre isso. Não precisa ter vergonha. Gente, aqui não precisa ter vergonha de nada. Quiser perguntar, eu não estou tendo percepções, ou então, será que o que eu estou vendo faz sentido ou não faz? Vai lá no chat e pergunta, né? Ou no final do atendimento, você vai lá e coloca a sua dúvida, pergunta, explica o que você percebeu, o que você está sentindo, tá? Se observar bem, porque tudo faz parte do tratamento. E, na frente do assistido, evitem de tirar dúvidas, de questionar alguma coisa que está sendo feito. Por isso, a gente usa o chat. Você pode falar com o dirigente da sala ou com o relator pelo chat. O assistido ele não pode perceber essa nossa insegurança, né? Essa preocupação, esse início. Então, a gente faz isso, ou quando termina, antes de começar outro atendimento, que são 2 por noite, ou pelo chat ali mesmo. Você pode fazer uma pergunta ou uma colocação, tá bom? Então,
nunca na frente do assistido. E é muito importante a gente entender que a gente precisa estar muito focado naquele momento do atendimento, porque a nossa intenção é que faz a gente cocriar a cura, a libertação que aquele assistido está buscando naquele momento. Então, a espiritualidade trabalha, porém, a gente precisa estar contribuindo, que é por isso que a gente está aqui, né? Porque é um trabalho em equipe, a espiritualidade conosco, porque eles usam o nosso ectoplasma, eles usam a nossa energia de amor incondicional, eles usam a combustão que ocorre com o nosso pensamento e com o nosso sentimento, né? Então, daí a importância da gente estar focado naquele momento presente, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Eu acho que disso, sobre as aulas práticas, eu finalizei. E agora eu vou passar a palavra para a Ana. A Ana vai trazer para vocês, agora, as frentes do trabalho do nosso grupo. Ana, querida. Oi, boa noite, gente. Tá com você agora. Eu sou Ana Lúcia, para quem não me conhece. Então vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui ao raciocínio da Sani e do nosso prof. Vou compartilhar aqui a tela só um minutinho, que assim eu também não me perco. Pegou todo mundo aí? Tá dando para ver, gente? Sim. Frentes de trabalho do Grupo AMA. Então, nós vamos dar continuidade aqui a essa explanação que a Sânia iniciou fazendo sobre o nosso curso, sobre o conteúdo, sobre os materiais de estudo, sobre as questões práticas e de comportamento durante o atendimento, onde encontrar o que ver no chat e tal. Então, agora eu vou pontuar aqui para vocês as nossas frentes de trabalho. Nós temos grupos de atendimento que funcionam nesses horários. O quarto Gavama, ele funciona segunda-feira às 19 horas e nós temos 4 salas virtuais de atendimento simultâneos. O segundo Gavama funciona às terças-feiras, às 15 horas da tarde. São 3 salas simultâneas de atendimento. O sexto Gavama, às quartas-feiras, às 8h30 da manhã, com 3 salas simultâneas. O terceiro Gavama, às quartas-feiras, às 19 horas, com 4 salas simultâneas. O quinto Gavama, às quintas-feiras, às 15 horas, com 3 salas simultâneas. E o primeiro Gavama, quinta-feira, às 19 horas, com 4 salas simultâneas. Vejam que a gente trabalha de segunda a quinta em horários, né? Bem flexíveis para que vocês possam formar aí uma agenda para integrar aí o estágio do curso em qualquer dessas salas nesses horários, de acordo com a agenda individual de cada um, ok? Nós também temos atendimentos coletivos. Nossos atendimentos são coletivos. Nós temos a irradiação planetária arco-íris, que é realizado na primeira terça-feira do mês, às 20 horas. A irradiação planetária especial, que é realizada
às segundas, terça-feiras do mês, às 20 horas. A apometria coletiva, realizada na última terça-feira do mês, às 20 horas. E a apometria coletiva infantil, que funciona sempre no último domingo do mês, às 10h30. Então, eu quero até retificar o que eu falei inicialmente. Na verdade, a gente trabalha de domingo a domingo, porque a gente tem os atendimentos, né, dos Gavamas, de segunda a quinta, tem esses atendimentos coletivos também no curso da semana, inclusive no domingo, com a apometria coletiva, né, no último domingo do mês. E também temos, que nós vamos ver um pouco mais à frente, uma outra frente de trabalho que funciona nesses dias semanais também. Sábado nós temos as nossas lives, então temos atividades de domingo a domingo, praticamente. Lá. Aqui temos tratamentos e acompanhamentos através do grupo Terapia AMA, que é um setor pós-atendimento apométrico assistido, que é atendido, e ele tem um caso crônico, uma tentativa de suicídio. Ele é acompanhado por este grupo Terapia AMA. Temos o grupo Eu Somos, que é um grupo de sustentação energética pré e pós-atendimento. Aqui existe um grupo de trabalhadores que envia todos os dias terapias à distância com usos de técnicas do sistema arcturiano de cura multidimensional, reiki, mesas radiônicas, quânticas, entre outras atividades enviada para os que estão inscritos neste grupo. Temos o nosso grupo de eventos e estudos. O GEAMA, que é o grupo de estudos apometria, da Amigos da Apometria, ele é mensal, ocorre sexta-feira às 20 horas. O Luz, Encontro da Luz, que é mensal, também sexta-feira às 20 horas, intercala com o GEAMA. Às vezes a gente faz terça-feira, outro sexta-feira. A gente tem aí uma flexibilidade na agenda para tal fim. E temos também o grupo Coloridos, que é um grupo interno destinado a um estudo específico, que era o de aproximar coloridos. Era não, ainda é, né? E temos reuniões executivas, chamadas de Fama Retama, que é uma reunião de trabalhadores realizada trimestralmente, onde a gente troca ideias, o professor traz novas frentes de ação, frentes de estudo, atividades voltadas, o que podemos fazer para melhorar o nosso atendimento, enfim, questões de ordem administrativa são pontuadas neste encontro trimestral. Agora, o grande que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que todas essas nossas frentes de atuação, os atendimentos individuais, os atendimentos coletivos e radiações planetárias, as irradiações para tratamentos energéticos à distância e o nosso grupo de eventos e de estudos, ele tem um propósito, que é o propósito que fundamenta a nossa apometria integral. Que propósito é esse? A Sani já deixou aí rascunhado, junto com a sua fala e o nosso professor também, que a apometria é uma técnica que, em apertada síntese, ela visa o tratamento, o desdobramento de nossos corpos. Então, se eu digo desdobramento de nossos corpos, aqueles que não têm muita noção disso ainda, mas vai ter, porque vai fazer o curso, nós
temos que visualizar que nós não somos só este corpo físico, nós somos seres energéticos e temos vários outros corpos que nos conectam à nossa fonte criadora, à nossa mônada criadora. Não se preocupem, porque esses termos vão ser pontuados naquelas aulas, naquelas 8 aulas que a Sani já disse para vocês qual é o título, portanto, qual é o conteúdo. Mas eu estou falando isso aqui para vocês, que é para quando vocês receberem o material do curso às quartas-feiras e estarem presentes nas lives de sábado, vocês estarem conectados para essa receita do bolo. A receita do bolo é compreender quais são os ingredientes que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia, nas nossas práticas espirituais diárias em casa, do nosso reequilíbrio energético, nos nossos atendimentos individuais e nos nossos atendimentos coletivos. O principal ingrediente deste bolo somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente trata na apometria, o nome da nossa apometria é apometria integrada. Então, a expressão integrada, ela tem um significado. Integrar significa englobar, juntar. Vamos integrar e juntar o quê? Aquele conteúdo que é objeto da nossa primeira aula e é o foco da nossa apometria, que é a plena compreensão do que vem a ser nossas personalidades múltiplas, nossas linhas de aprendizado, o que caracteriza a obsessão e a auto-obsessão e a nossa multidimensionalidade, física quântica. Pronto, gelei, acabou, ferrou. Tudo difícil ficou. Não, tudo fácil ficou. Por quê? Porque nessa aula a gente vai ter a noção de que nós, como seres energéticos que somos e como temos vários corpos, a gente vive experiências em nossa multidimensionalidade. Vale dizer, a gente tem vidas passadas, a vida presente e a vida do futuro acontecendo ao mesmo tempo. É o que a gente chama de realidades paralelas. Presente, passado e futuro é uma terminologia que a gente usa para a gente entender melhor a nossa situação e o nosso tratamento. Mas, em verdade, com a apometria integrada, nós estamos sendo trabalhados há 20 anos, segundo o professor Edson ali falou, e eu pontuo que, neste contexto, o AMA está na vanguarda dos atendimentos energéticos para essa questão planetária, que tem como foco principal, agora, 2006, 2007, as convergências de realidade. Então, se vocês acompanharem as mídias aí, vão perceber que vários grupos, né, de espiritualidade e que acompanham o que vem a ser a transição planetária, eles têm em comum o diálogo de que, nessa convergência de realidades, haverá um agrupamento de realidades. Vale dizer, todos os nossos pedacinhos de vidas durante passado, presente e futuro vão convergir numa única realidade, e isso nos
nos alerta, né, para a importância do tratamento dessas nossas personalidades múltiplas, que é o objeto da nossa apometria integrada. Porque se nós tivermos, e é esse o foco do nosso tratamento, todos os nossos pedacinhos de personalidades do passado, do presente, do futuro harmonizadas, no momento em que houver essa convergência de realidades que todo mundo fala no meio espiritual, no mundo holístico que vai acontecer, nós vamos convergir para a forma mais harmônica, porque já estamos com o tratamento, com a harmonização, com as frequências elevadas de todos os nossos pedacinhos de vida. Isso é o ingrediente principal desse nosso curso de apometria integrada. É esse o conteúdo que a gente extrai da mensagem de nossos mentores. Nós vamos ter uma aula só de mensagens dos nossos mentores. E os nossos mentores vão ensinar para a gente o que é uma mônada, como foi o nosso processo de criação. Os nossos mentores vão dizer para a gente que, para a gente compreender aquilo que eles estão falando, nós precisamos ter noções de física quântica, de neurociência. A gente vai precisar entender por que eu preciso, no tratamento, estar com a intenção voltada para a cura, o que é o comando, o que é o pulso, é a força do pensamento, que eu leio, que eu verbalizo e impulsiono através dos pulsos. Tudo isso a gente vai juntando nessa vasilha em que a gente vai batendo esse bolinho aí para formar esse conteúdo de cura, de elevação de frequência, de harmonização de tudo aquilo que a gente experienciou e viveu e retorno à nossa fonte criadora, à nossa casa do Pai. É isso que o OMA vai ensinando para a gente aí durante esse curso. É isso que a gente exercita e pratica durante todos esses atendimentos individuais e coletivos. Porque se eu estou numa irradiação planetária, onde eu estou trabalhando na energização de um ponto de conflito, eu estou resgatando consciências que estão presas naquele local do conflito, e sabe-se lá se ali naquele lugar também não tem um ancestral meu que está preso, também não tem um fractal meu que está preso, e aí naquele trabalho, naquela irradiação, eu estou tratando de mim também, porque estou resgatando essa consciência que precisava deste socorro, que precisava desta harmonização para o fim das convergências de realidades. Então, essa é a receita, o ingrediente principal de tudo isso que a gente faz aqui. Todo o nosso estudo é voltado para a compreensão dos conceitos, de toda a estrutura didática para que a gente forme esse raciocínio. Acho que eu falei de tudo, não, Sani? Falta mais alguma coisa? Falou tudo. Falou tudo, sim. Falei, né? Então, interromperei aqui a minha telinha. Então é isso, viu, gente? Sábado, amanhã, né? Amanhã a gente se encontra, né? Às sextas, como a Ana falou, a gente tem encontros de estudo. Uma terça-feira por mês também. Então, vejam que a gente tenta seguir aí o que os mentores dizem, trazem, né? Da gente buscar aprofundar, porque nesses 8 encontros que a gente vai ter de aula teórica, não dá para a gente explanar tudo que tem de importante da gente conhecer. Então, a gente foi criando aí momentos de estudo de aprofundamento, né, Ana?
Uhum. É, Exato. e aí vocês vão ter essa oportunidade, tentem se programar para poder estar aí, né, quando a gente colocar lá no grupo a programação da gente, para vocês estarem juntos, porque tem uma mensagem que diz que buscar conhecimento libera karma. E é verdade, uma vez que a gente, com conhecimento, a gente começa a ter um autopoliciamento, né? A gente começa a se perceber no que a gente está fazendo que promove a nossa realidade de forma densa, pesada, cheia de obstáculos, ou, né, a minha realidade está sendo leve, fluida e com total facilidade, alegria e glória. Se não está sendo assim, eu começo a conseguir perceber o que eu estou fazendo que não está colaborando para que eu tenha uma vida leve, né? Porque muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo que a gente vai tropeçando aí em, em ações que não são legais, com pensamentos que não são legais e guardando aquele sentimento ali pesado a vida inteira, né? Não sabe que aquilo vem pesando aí em todas as áreas da sua vida também. Professor, eu Eu acho que a acho gente, então, conseguiu explanar o que a gente se propôs de trazer para os novos alunos. exatamente. Nós temos que, nesse momento, ficar com a nossa bênção, né? Quer dizer, agradecer por essa bênção, por esse momento em que nós podemos entrar em contato com esse conhecimento que nos foi passado pelos arcturianos. Então, vamos honrar, né, essa origem dessa informação, desse conhecimento que chega até nós. Honrando como? Nos dedicando a esse estudo, praticando e praticando essa doação, ajudando aqueles que tanto precisam. Muito obrigado. A Regiane levantou a mão. Regiane, por favor. Eu só quero dar boas-vindas a todos e, e lembrar, falar assim, é, deve ter muita gente pensando, meu Deus, é muita informação, não entendi nada, é muita sigla, é muito conteúdo, que confusão, louco, né? Com certeza todo mundo está pensando isso. Então, gente, para quem está pensando isso, esquece tudo que as meninas falaram. Esqueçam. Não precisa entender nada. Não, Basta, basta ver. Vem para a aula, vai entrando nos atendimentos. Não precisa entender nada, não precisa controlar nada, gente. O importante é a nossa doação. O importante é a nossa energia, porque é a nossa energia que a espiritualidade precisa. E assim nós vamos nos curando também. Então, soltem o controle e apenas ouçam o chamado do coração de vocês. Assim como nós fizemos, eu mesmo sempre falo, eu entrei e eu demorei para engajar, sabe? Porque eu queria entender primeiro. Eu queria ter os arquivos organizados, e é muito conteúdo, o professor manda mensagens todo dia, mensagens dos mentores e conteúdo material teórico, e as lives, e os gavamas. Então, assim, é muita informação. Mas a gente não precisa entender nada. Basta a gente vir, a gente entrar e a gente doar o nosso amor, porque é isso que a espiritualidade precisa e é isso que nós precisamos também. E assim nós estamos sendo harmonizados também. Então, bem-vindos e bem-vindas. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Não fiquem com dúvida, não fiquem com vergonha. Abram o microfone, perguntam, escrevam no chat. E é isso. Vamos ouvir o nosso coração, porque quem está aqui agora, quem está chegando, quem já está no AMA, a gente escutou o nosso chamado.
E é o chamado da nossa alma, é o chamado de despertar para a nossa potência, para a potência que somos. Trabalhar com apometria é a gente aprender a manipular energia e de forma harmônica, né? É a gente ter essa possibilidade da gente transformar a energia à nossa volta, ajudar as pessoas com isso, mas antes de tudo, ajudar a gente mesmo. Então, bem-vindo. E somos uma grande família, a gente fala que o AMA é uma grande família, nós trabalhamos, é uma nave, né? Nós trabalhamos numa nave arcturiana, e dentro dessa nave existem diversos setores. Cada setor cuida de uma coisa, e vocês vão chegar, vocês vão ir observando, e vocês vão se encaixando. Cada um de nós temos a nossa função e somos importantíssimos, independente de qual seja a função que a gente está exercendo aqui dentro. O mais importante é isso, a gente vir e doar o nosso amor, doar o nosso tempo, ajudando o próximo e assim nos harmonizando também. Então é isso. Ei, gratidão. Essa é a nossa querida Rejane, que eu falei no início, que a gente está aí junto e misturado em prol de recepcionar vocês, tá? Que a gente quer que vocês se sintam acolhidos. A qualquer momento pode estar chamando a gente no privado para tirar dúvida, tá? A gente tá. Por que que a gente diz que a gente está numa nave, né, Rejane? Como ela falou ali. Porque os mentores do AMA são praticamente todos estelares. Claro que a gente tem outros, né? Outras egrégoras dentro do AMA, sim, mas na maioria são seres estelares, né? Por isso que a gente diz que é uma nave. E nós somos sementes estelares. Quem está aqui foi quem escutou realmente o chamado, como a Regiane falou. Escutou o chamado, foi incomodado, se incomodou, começou a buscar, começou a sentir uma necessidade diferente, né? Alguns já devem ter tido essa percepção desde sempre, outros nunca talvez tenham pensado sobre isso, sobre essa existência, sobre essa possibilidade, como foi para mim. Mas quando a gente chega aqui é como um quebra-cabeça que a gente começa a encaixar em relação à nossa vivência, né? As situações que vão acontecendo na nossa vida. E os mentores do nosso professor, eles são arcturianos, por isso a gente diz que a apometria integrada, ela é estruturada pelos arcturianos, então toda a intuição, toda a canalização, toda a estruturação, todas as experiências das ferramentas foram trazidas, né, pelos arcturianos e, lógico, sustentado por outros seres estelares que trabalham em conjunto em prol do nosso processo evolutivo, do planeta, né, da nossa espécie, enfim. Então é isso, tá? Então já acostumem-se a ouvir sobre isso, porque a gente vai estar trabalhando com esses seres de perto. Quanto mais sutil a gente estiver, mais harmonizado, mais fácil fica para a gente ter as percepções, as sensações, ouvir, entender, intuir, né, sobre o que eles estão falando, já que a gente está entrando em contato com seres de dimensões muito acima da nossa. Então, a gente, na densidade em que está, não é fácil a gente se conectar. Então, a gente tenta sutilizar, se harmonizar antes do trabalho, para poder a gente ter essa possibilidade de contato, né, de recados, de orientações para o assistido, para nós mesmos. Como a Regiane bem disse, junto com a Ana Lúcia, o professor, que tudo isso aqui, na verdade, é para nós. A gente se coloca disponível para servir a espiritualidade e aqueles que precisam,
mas na verdade é um entrelaçamento quântico que a gente tem, né? Um com o outro e com os assistidos que chegam até nós, com as ferramentas que a gente vai fazer, tudo tem um entrelaçamento. E a cura daquela pessoa, daquela situação que ela está vivendo, certamente é a cura sua. Se não é nessa ponta física, é numa parte sua, um fractal seu que está em alguma realidade paralela, vivendo aquela mesma situação de dor, sofrimento, aprisionamento ou trauma. Então, cada atendimento é uma cura para nós, cada conhecimento é libertador, é um desbloqueio que a gente faz nos nossos processos químicos, né? Nos nossos processos de geometrias sagradas das quais somos constituídos, e a gente vai liberando e soltando e vai se tornando mais leve a nossa vida. E tudo depende de nós, né? A apometria não é uma mágica, ela é uma ferramenta e o resultado disso depende da gente continuar fazendo o movimento daquilo que foi limpo, ressignificado, transmutado, né? E é isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Cleide quer colocar alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Oi, Sani. Oi, amor. Aproveito, sim, tudo bom, para agradecer e dizer para vocês que aqui é um cantinho enorme, infinito de amor, gente. E é muito emocionante para mim fazer parte do AMA desde 2022. Tudo que as meninas falaram é totalmente certo, e eu diria para vocês mais, estar no AMA nos ajuda a crescer. Algo que tem me ensinado muito aqui no AMA é eu me tornar adulta, que eu digo. Então a gente vai se tornando adulta aqui no AMA com muito carinho, com muito amor, trabalhando. Tem várias funções para a gente fazer aqui. Passei por algumas, agora eu não estou em nenhuma, mas volto. E isso é outra coisa divina que tem aqui no AMA. Esse espaço para a gente ser quem é, para a gente trabalhar quando puder e contribuir, mas venham trabalhar. Não tem cobrança a não ser porque a gente está aprendendo a se tornar adulto, né? Então a gente vai se observando e não tem julgamento e não tem cobrança. Então é esse espaço para a gente ser, aprender a ser quem a gente é, tem aqui no AMA. E eu não posso deixar de agradecer para a Sani, num curso que eu cheguei no AMA através dela, né? Agradecer ao professor, que eu nunca agradeci pessoalmente, professor, é muita emoção a sua presença, o seu amor. O professor é alguém que está aqui quietinho, todos os nossos encontros, que eu até comentei com a Sani uma vez, né, Sani? O professor fala com a gente em silêncio, esse amor infinito. Eu posso falar em 2 dias inteiros, não vou falar um terço de tudo que o professor passa para a gente em amor, em suporte, em segurança. Então, é muito bom estar nesse grupo, ter essa segurança, esse apoio, esse comprometimento, e cada um de nós que vai entrando, as meninas que organizam, elas são mães, e até eu digo, não é porque elas são mães que a gente tem que ser aluno, tá? Criança, a gente vem, a gente vai também colaborar com elas, senão a gente esgota as meninas. Aí, então a gente vem crescida, a gente não vem só como aluno passivo, a gente vem já para trabalhar, a gente vem como estudante, porque aqui somos todos estudantes o tempo inteiro. E vocês estão entrando, mas vocês já são estudantes, já podem vencer. Então é isso, é muito amor. Profunda gratidão de coração a cada um de vocês, professor Isane, meu coração. Obrigada. Uma fofa. Mais alguém? Obrigada, tá, Cleide? A gente que agradece tanto de contribuição que você traz para a gente sempre. Nossa. Bom, então, amanhã a gente se vê. O professor vai fazer agora, a gente vai fazer a descida, né? Como eu falei no início, a gente desdobra, vai para o Hospital Bezerra de Menezes e agora a gente retorna para poder fazer o reacoplamento dos nossos corpos, porque enquanto a gente está aqui, desdobrou e a gente está lá recebendo tratamento. E agora a gente vai reacoplar.
A Ângela, então, colocou já lá no chat para a gente fazer a nossa descida. A gente costuma falar que é a descida do Hospital Bezerra de Menezes, viu? Desculpe, na verdade o kit do reequilíbrio e mais a descida. Na verdade, nós fazemos o preparo que foi na abertura e agora nós fazemos esse encerramento, porque nós precisamos estar com a nossa energia é, centralizada. Por isso que quando a gente sai do atendimento, vocês vão aprender isso. Vocês precisam fazer também aplicar algumas ferramentas para poder se sentir bem após o atendimento. Por gentileza, Angela. Então, ela colocou a descida, mas aí falta, então, professor, aqui, o kit do Não, reequilíbrio? Ou está É, certo? o reequilíbrio já está lá, Já porque na está. verdade Já é a está. L, na verdade é o nosso grupo L, que é a aplicação on, né? Tem a aplicação off e a aplicação on. Off é feito sem o microfone e o on agora vai ser verbalizado. Então vamos para o nosso on do L, Começa com a Ana Lúcia, né? Ok. Ana Lúcia. Oração para sintonizar a possibilidade harmônica. Senhor, peço a sua luz nos caminhos de todos nós aqui presentes. Mostre-nos a possibilidade harmônica oferecida pelo Senhor, meu Pai, a este momento. E assim, faça-se a sua ação sobre o nosso destino e nos de todos os envolvidos, para que nós possamos continuar a trilhar nos caminhos da evolução. Haja sempre harmonia, serenidade, sabedoria, amor e fraternidade em nós. Que cada um de nós reconheçamos no outro a grande luz divina e que nossos pensamentos e atos reflitam essa luz em nossos corações. Com humildade e fé, agradecemos o seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Pedimos à espiritualidade que nos mostre a possibilidade harmônica para todas as nossas personalidades múltiplas presentes aqui neste campo, que se refere a cada encarnação específica. Que esse caminho seja mostrado e que possa ser realizada a mudança imediata, sem a necessidade de um desfecho, e que possamos lembrar que sempre temos a possibilidade harmônica à nossa disposição a todo instante e temos a possibilidade de transformar cada linha de aprendizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Invocação à luz eterna, eu sintonizo. A luz cocriadora do início de tudo dentro de mim. A luz cocriadora está dentro de mim. A luz cocriadora está dentro de mim. A luz cocriadora está dentro de mim. Eu sou a minha possibilidade harmônica que tudo transforma. Eu sou a semente de Deus, Pai e Mãe. Eu sou a semente de Deus, Pai e Mãe. Eu sou a semente de Deus, Pai e Mãe. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Assim é, está feito. Graças a Deus. Graças a Deus. Comandos quânticos. Eu sou ativar Merkaba pessoal em luz. Eu sou ativar cubo metatrônico pessoal em luz. Eu sou ativar sistema Atlantis para proteção em luz. Eu sou ativar sistema taquiônico para proteção em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes a elevada enésima potência agora. Pulsar, 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 pulsar agora. Pulsar, pulsar, pulsar. Pulsar, pulsar, pulsar agora. Eu sou ativar sistema trânsito para ressonância em luz. Eu sou repetir 1 quatrilhão de vezes a elevada enésima potência agora. Pulsar, 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 pulsar agora. Pulsar, 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 pulsar agora. Faça-se a luz, faça-se a luz. Eu somos, graças a Deus.
Dona Nilza agora, né? É, momento de irradiação de raio. Pedimos à mestra Vânia Iaia que seja aplicado em todos nós os raios verde, violeta, prata, dourado, rosa e azul, saindo em jato na direção do corpo, irradiando os locais que estiver com dor ou incômodo, iniciando pelo topo da cabeça, entrando pelo chakra coronário e envolvendo em todos os sentidos, de cima para baixo, lado esquerdo, lado direito, vai e volta em 1, 2, 3, 4, 5, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos todos fechar os nossos olhos, nos concentrar com a nossa intenção, com o nosso sentimento de fé e de amor, que são alicerces da apometria. Vamos todos projetar uma esfera de energia ectoplasmática em 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos potencializar essa esfera em 1 tera, em 1, 2, 3, 4, 5, e assim enviar aos responsáveis do Hospital Bezerra de Menezes para que seja utilizada nos trabalhos de hoje, conforme suas necessidades. Agora vamos fazer uma segunda esfera de energia ectoplasmática, potencializando essa esfera em 1 tera, em 1, 2, 3, 4, 5, que será direcionada para o início de tratamento dos assistidos na fila de agendamento do AMA. E por fim, vamos fazer uma terceira esfera de energia, potencializada em 2 teras, em 1, 2, 3, 4, 5. Essa energia será direcionada às regiões atingidas pela crise climática, tanto no Brasil como em todo o planeta, para que consigam se reerguer no aspecto espiritual e material e assim seguirem seus propósitos de alma. Além disso, pedimos proteção espiritual para nosso país e a Terra em 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu somos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então agora agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à Mãe Maria de Nazaré, aos anjos, arcanjos, nossos mentores pessoais, os mentores da apometria, os amigos do Hospital Bezerra de Menezes, a Frota Aliança Arcturiana AMA, a Frota Interestelar das Pleiades para a Terra, pelo apoio ao nosso encontro. E agradecemos também a todos os amigos espirituais, aos seres de luz, que se fizeram presentes neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Vamos pedir, então, a formação do networking das discípulas da Legião de Maria, onde uma ponta de cristal é colocada sobre Brasília e a parte superior deste cristal toca o manto azul sagrado de Maria de Nazaré, que irradia a energia do amor materno, do amor incondicional, da cura, da pureza, do aconchego e do carinho. Essa energia harmoniza as lideranças municipais, federais, estaduais e todo o legislativo, todos os que estão envolvidos nas tomadas de decisões que envolvem o coletivo. Se a espiritualidade assim permitir, que essa energia se expanda para as lideranças de outros países que estejam necessitando neste momento. Pedimos que o nosso Brasil seja colocado sobre a Vitória Régia, que gira no sentido horário, drenando as energias que são lançadas num oceano de água crísticas, purificando-as.
Gira agora no sentido anti-horário, sintonizando com a chama trina, raios azul, dourado e rosa. E essa energia que, somada ao domo transideral, permite que os nossos irmãos que estão aguardando pelo resgate possam agora ser encaminhados para os seus destinos de tratamento. E, se permitido pela espiritualidade, também pedimos que o Brasil seja colocado sobre a flor de lótus, sintonizando o raio rosa com a pureza de Buda, protegendo a nossa população. Que essa energia que circula em nós possa nos acompanhar por mais um tempo. E assim, vamos passando pelo portal dourado, entrando no túnel de luz, reacoplando todos os nossos corpos integralmente em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reacoplando todos os corpos. Graças a Deus. Muito obrigado. Estão todos bem? Sim. Muito obrigado. Bem, Até amanhã professor. às 15 horas. Fiquem com Amanhã. Deus. Amanhã, às 15 horas, a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau! Noite.